Senhor, com a sua palavra, como viver os planos de Deus. O tema dessa mensagem é Viva os planos de Deus. Nós vamos ler então, a partir do versículo 12 de Filipenses 3, onde Paulo, ele era um homem que viveu intensamente os planos de Deus, mas não foi assim desde o começo. Ele achava que estava no caminho certo. Diminui mais um pouquinho aqui para mim, José. Está dando eco aqui na parede. Paulo sabia que estava vivendo os planos de Deus quando ele escreveu isso aqui, mas no começo não era assim. Vamos ler a partir do versículo 12 de Filipenses 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu vou pedir para você agora fazer uma oração, fechar seus olhos, fazer uma oração pedindo a Deus: Senhor, me traz entendimento, clareza de como eu vou viver os planos que o Senhor tem para mim. Faça essa oração agora, feche seus olhos, faça uma oração pessoal a Deus. Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero aprender por meio da tua palavra como viver os planos, eu quero discernir o passo a passo, eu quero entender como então caminhar em direção a esses planos que o Senhor tem para a minha vida. Que assim seja, que essas orações subam e já sejam respondidas pelo Senhor, amém? Paulo, então, estava aqui já vivendo os planos de Deus. Ele escreve essa carta aos Filipenses, a igreja de Filipe. Ele antes era Saulo, era o perseguidor dos cristãos. Ele achava que estava fazendo a coisa certa perseguindo os cristãos. Aí ele teve um encontro com Jesus. O encontro com Jesus transformou a vida dele. Ele era um homem culto, era um homem de posses, era um homem dentro da religião alta patente. Ele era um homem muito considerado. E ele então tem um encontro com Jesus. E o primeiro ponto aqui sobre viver os planos de Deus que eu quero abordar é justamente esse. É exatamente o que está no versículo 14. Enquanto eu vou citando os versículos, você vai projetando na tela. Desculpa. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Coloca o versículo 12. Tem mais esse detalhe também. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, primeira coisa para nós vivermos os planos de Deus, nós precisamos estar em Jesus. É a primeira coisa. Nós podemos viver muitos planos. Eu fico lembrando quando eu não tinha Jesus, eu tinha 18 anos, 17, eu me converti com 20. E quando eu me converti com 20, eu fiquei bem chateado, arrependido, porque já tinham falado de Jesus para mim antes, 3, 4 anos antes, e eu depois fiquei assim, puxa vida, por que eu não dei o braço a torcer e não aceitei Jesus antes? Porque meus amigos me falavam para mim de Jesus e eu não aceitei naquela época. Perdi a oportunidade de 3, 4 anos da minha vida eu poder experimentar esse amor maravilhoso que comecei a experimentar com 20 anos. Através de Jesus nós podemos viver os planos de Deus. E ainda assim, no começo da caminhada com Jesus, eu tinha planos, tinha sonhos, tinha projetos. E apresentava isso diante de Deus. E comecei então a ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E comecei então a apresentar a minha vida. Me lembro que 1 ano e pouquinho de conversão eu fiz uma oração que foi marcante na minha vida. Me lembro exatamente o local que eu estava, fazendo essa oração que foi de coração para Deus. Foram 2 orações marcantes. Uma foi essa, que eu falei para o Senhor: Senhor, eu já entendi que o Senhor tem planos maiores que os meus. Eu já entendi que tu tens uma vontade já reservada no céu. E é essa vontade que eu quero viver. Então, eu tenho planos, tenho sonhos, tem coisas que eu estou pensando em fazer. Eu acho que minha vida vai percorrer nessa trajetória assim, assim, assado, mas quero que seja feita a tua vontade.
É uma oração de renúncia, uma oração de entrega total a Jesus. A outra oração foi já morando aqui em Santa Catarina, quando então eu tinha ouvido uma chamada de Deus e respondi a essa chamada. Vim morar em Santa Catarina, trouxe minha esposa e minha filha, e um dia eu fiz uma oração: Senhor, se tiver que largar tudo, eu largo. Já tinha largado já muita coisa. Mas aí eu estava falando em relação à minha profissão, aos projetos, aos planos. Quero dizer que ali foi o reset de tudo. Já havia acontecido uma mudança, uma transição brutal de largar tudo. E ali, então, eu fiz mais uma oração, mais uma resposta a Deus, e falando: Senhor, eu quero viver intensamente os teus planos para a minha vida. Intensamente, 100%. Eu não quero viver nem um grauzinho fora. E ali, a partir dali, foram muitas renúncias. Mas foram descobertas do plano de Deus para a minha vida. Hoje eu sei que eu estou no centro dos planos de Deus. E eu vejo essa instrução de Paulo aqui, onde nós podemos aprender um mapa de como viver os planos de Deus. Primeira coisa aqui é exatamente essa, em Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus ou está afastado dele, reconcilie-se com ele hoje, dê uma resposta para Jesus hoje. Aí você pega esse envelopinho que está aí na sua frente, onde está passo de fé, aponte a câmera do seu celular, ou leve para casa, faça isso em casa, ou preencha e coloque na urninha branca que está ali na entrada, mas assinale a sua decisão, o seu passo de fé, e ou coloque esse envelope lá preenchido, ou leve para casa e preencha no celular, através da câmera apontando para o QR Code no passo de fé. É uma resposta para Deus, para que você possa viver intensamente os planos de Deus na sua vida. Ok? Esse é o primeiro ponto sobre como viver os planos de Deus. O segundo ponto é o seguinte: quem aqui corre? Hoje teve maratona, foi hoje, né? Quem aqui corre, faz corrida? Quem aqui está estudando? Quem aqui está trabalhando? Todos nós estamos procurando alcançar um alvo. Mas por que nós estamos querendo alcançar um alvo? Para alcançarmos um prêmio no final. Tem um resultado no final. Não é verdade? Já percebeu isso? Tudo que você faz um baita de um esforço para proceder em algo com o objetivo de chegar num resultado final. Quem corre está de olho na medalha. Então treina para poder alcançar a linha de chegada, esse é alvo. Alcançar a linha de chegada dentro do tempo programado, fazendo o seu melhor. Ao alcançar o alvo, recebe possivelmente, se conseguir fazer como está planejando fazer. A mesma coisa na construção, a mesma coisa no trabalho, a mesma coisa no casamento. Enfim, o que nós extraímos aqui dessas palavras de Paulo? Versículo 14: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Outro ponto para que você viva intensamente os planos de Deus. Você precisa ajustar o prêmio que você quer ganhar. Diga: visão de eternidade. Visão celestial. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fiz isso na minha vida. E é bom demais. Quando nós estamos decididos em viver em direção à eternidade, crescer na mentalidade de eternidade, que só Jesus pode dar, a gente cresce na nossa identidade, cresce em compreender que nós não somos desse mundo, nós temos um propósito pelo qual estamos aqui na Terra, e aí a gente começa a não viver mais os alvos, os projetos, os planos que vão morrer aqui. Pode dar até algum benefício, algum alento em algum momento, uma alegria, mas sempre vai faltar alguma coisa. E quando nós caminhamos em direção às coisas eternas, quando nós sabemos que estamos em direção a uma vida eterna que temos para viver, quando nós ajustamos todas as áreas da nossa vida aqui na Terra em direção a essa eternidade, aí a nossa vida passa a fazer o real sentido pelo qual nós estamos aqui. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a mentalidade de eternidade, se você, a partir de hoje, começar
a buscar viver como uma pessoa que realmente é eterna, buscando em Deus o chamado que Ele tem para você, aquilo que Ele quer fazer nas diversas áreas da sua vida, como Ele quer construir, a tua vida ganha o real sentido. E você começa a caminhar vivendo já os planos de Deus, sabendo aonde você vai chegar no final. Quando você sabe aonde você vai chegar, quando você sabe para onde você está indo, então você vai alinhando os teus passos em cada etapa da sua vida com a direção certa, não em qualquer direção. Então, esse é o segundo aspecto dessa palavra. Todos nós ajustarmos a nossa vida em direção ao prêmio, que é o quê? Uma vida eterna, que só pode ser alcançada através de Jesus. Outro ponto que nós pegamos aqui. Paulo começa falando no versículo 12 que ele prossegue para alcançar. E no 14 ele fala, verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. O que significa isso? Na sua vida. Traz a sua memória agora, a sua mente, a sua vida conjugal. Você tem alvos na sua vida conjugal? Eu sei que todos os que são casados aqui têm um alvo. Que o casamento seja o melhor do planeta. Assim ou não? Então você, mediante a isso, tem práticas em ajustar esse alvo. Quem não tem esse alvo, anda perdido, o casamento fica de qualquer jeito. Sua vida profissional, sua vida ministerial, você precisa ter alvos. Alvos que têm uma direção às coisas eternas, à eternidade. Não é fazer para Deus, é fazer com Deus. E aí então, em cada área da sua vida, amorosa, familiar, profissional, ministerial, seu crescimento pessoal, você então vai tendo os alvos bem delimitados, porque você está caminhando em direção ao prêmio da eternidade. Então, os alvos começam a ser selecionados mediante o que a palavra diz. Você então vai aprendendo a filtrar, não tendo mais alvos que são coisas simplesmente passageiras, podem ser até coisas boas aqui nessa terra, podem até trazer alguns benefícios, mas são coisas passageiras e em algum momento vai perder o sentido. Mas quando você caminha em direção a alvos bem estabelecidos, fundamentados na palavra, na direção do Espírito Santo, em cada etapa, em cada momento, aí você se vê, se sente realmente vivendo os planos de Deus nesse exato momento. E, em nome de Jesus, por toda a sua jornada aqui nessa terra enquanto viver. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você viva cada dia no centro da vontade de Deus. Que nenhum dia, nenhuma hora fique fora da direção que Deus tem para você. Foco no alvo. E aqui eu vou trazer um princípio sobre isso. Isaías 55, 9. Eu preciso trazer para você algo do céu, algo da palavra de Deus, algo das Escrituras, para que você possa, então, a partir de hoje, saber, conhecer, entender e se posicionar de uma forma diferente em relação a todos os alvos que você tem na sua vida, em todas as áreas. Isaías 55, 9 fala que todos os nossos pensamentos, todos os nossos caminhos, pensamentos que temos com relação à nossa vida, caminhos que projetamos, projetos que fazemos, todos eles são limitados em relação ao que Deus tem. Nós colocamos limites, nós colocamos padrões, nós damos um tempero determinado, baseado naquilo que nós estamos achando. É verdade ou não é? Eu fazia planos, eu tinha sonhos. Quando eu aprendi que Deus tinha sonhos mais altos que os meus, planos mais altos que os meus, caminhos mais altos que os meus, pensamentos mais altos, eu falei assim, opa, então como é que eu vou ficar me batendo aqui com os meus planos, tentando acertar, certo, errado? Eu quero ir em direção àquele que já tem os pensamentos mais altos. Então, afunilar todos os esforços nessa direção. E aí fica tudo muito mais fácil. Mas, durante a caminhada, a gente tem algumas dificuldades. Quais são? Nós colocamos limites naquilo que Deus
pode e quer fazer. Colocamos limites, porque nós temos os nossos desejos, nossas vontades, temos os medos, temos aquilo que estamos acostumados, temos, sabe o que também? As coisas que nós já acertamos, que deu certo. E aí a gente fica fundamentado, como diz, né, hoje em dia, ancorado naquilo que já vivemos, porque deu certo, tem dado certo. E aí achamos que tudo para frente, para dar certo, vai ser do mesmo jeito. Só que não. Não vai ser do mesmo jeito. Quem vive humanamente falando até pode ser, mas vai viver além, longe dos planos de Deus. Agora, você quer viver intensamente os planos de Deus? É diferente. Você precisa partir dessa premissa de que o que Deus tem para você é muito mais alto, é muito maior do que o que você pensa ou do que você projeta nos seus caminhos. Você precisa estar aberto ao novo de Deus. E eu vou pedir para você repetir assim comigo. Eu preciso estar aberto a possibilidades que eu não vejo. Sabia que eu falo isso para mim várias vezes? Eu trago isso porque é um resumo dessa palavra aqui. Me abrir a possibilidades que eu não estou vendo. Me abrir a caminhos que para mim não são palpáveis, plausíveis. Me abrir a ser, a pensar e a agir de uma forma além do que eu estou acostumado. E vou pegar dele, do Senhor, esses planos, esses pensamentos, esses caminhos que são maiores que os meus. Vou aprender dele. Mas aí eu vou me deparar com algo que é novo, algo que eu não estou acostumado, algo que não está dentro do meu controle. E essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. Caminhar por um caminho a qual não tem controle, não sabe para onde vai. Isso traz receio, isso traz incomodação. Mas quando nós estamos em Deus, estamos firmes em Jesus, entendemos que o Senhor tem pensamentos e caminhos maiores que os nossos, nós imprimimos confiança, estamos abertos a possibilidades que não vemos, porque os pensamentos e caminhos dele são maiores, e então podemos caminhar por esses caminhos de uma forma maravilhosa. Amém? Esse é outro princípio. Para que possamos alcançar alvos que possam parecer impossíveis aos nossos olhos. Deus é o Deus do impossível, amém? Outro ponto fundamental aqui é entender o processo agora. Já pegamos aqui o mapa da coisa. Agora vamos ao processo. Como que isso acontece? Eu estou caminhando em direção ao prêmio do chamado celestial. É onde eu quero chegar. Estou, então, prosseguindo para o alvo. E nós temos vários alvos nas áreas da nossa vida. E eu quero viver, alcançar o alvo que Deus tem para mim. Quero aprender dele. E dentro desse processo, eu estou aberto a possibilidades que eu não estou vendo, porque eu entendi isso aqui agora. E mais uma coisa para dar uma chancelada nisso aí. Está lá em Mateus 9, 17. Para você entender e se abrir nessa noite, para que você viva intensamente os planos de Deus. Odre é um recipiente que, naquela época que Jesus deu essa palavra, era como se fosse a garrafa de vinho de hoje. Vasilhas de couro que compunham ali o conteúdo do vinho. E aí Jesus ensina que vinho novo, vinho melhor, que representa alegria, vinho na Bíblia representa alegria, representa coisas novas. Vinho novo, o melhor, não tem como vir em odres velhos, em vasilhas de couro velhas. E Jesus ainda explica, porque se o vinho novo vier em odres velhos, isso é, o novo de Deus vier numa estrutura antiga, os dois se perdem, tanto o novo quanto a estrutura. Eu já vi muitas pessoas não entendendo o novo de Deus, continuando, tentando se manter na sua estrutura antiga, porque até então deu certo, e aí perdeu o vinho novo, porque a estrutura antiga não comporta o novo de Deus. Por isso que nós devemos sempre estar abertos a possibilidades que não vemos. E quando Deus age e vem querendo trazer algo novo, algo diferente,
que entendemos que realmente é dele, nós possamos estar abertos. Mas eu quero dizer para você, Deus primeiro te aponta e quer construir em você essa estrutura nova, para que você possa receber o novo. Deus não vai te dar um novo se você estiver com a estrutura anterior, a estrutura antiga. Eu estou vivendo um tempo bem assim. Tenho falado com as pessoas que estão andando perto. Semana que vem, nós vamos para uma conferência em São Paulo, uma conferência profética. No ano passado, nós fizemos a agenda desse ano e nós temos a nossa conferência agora, no final do ano. Vocês vão ver o vídeo no final aqui do culto. E essa conferência, chamada Céu na Terra, Deus deu o nome lá em novembro do ano passado. Eu não entendia muito bem o que seria, não sabia o que ia ser. Só obedeci e coloquei o nome. E para mim era bem distante, vou ser bem sincero. Mas, como Deus falou, eu estou só obedecendo. E aí, então... Desculpa, o problema disso aqui é esse, não dá para afastar o microfone. E aí, então, eu obedeci e eu percebi agora o que Deus está fazendo, tudo o que aconteceu nesse ano. Em novembro, nós não tínhamos noção do que está acontecendo agora em setembro do ano seguinte, 2024. E hoje, encaixando as peças, estou percebendo que Deus está fazendo algo novo. E nós estamos caminhando para sermos uma estrutura nova, estamos fazendo isso. E eu, pessoalmente, gente, eu tenho caminhado numa agonia, numa ânsia, numa gana, porque assim, ó, eu já não sou o mesmo do ano passado, ponto. E eu vou dizer para vocês, domingo eu já não vou ser o mesmo de hoje. Então já me despeço de vocês. Sexta-feira eu estou viajando, vocês só vão me ver domingo, então já estou avisando, vocês vão conhecer outro Sérgio. Eu tenho certeza, porque eu estou cheio de sede e fome da presença de Deus. Estou disposto a Deus quebrar a estrutura que está aqui, de pensamento, de entendimento, até de experiências pessoais, para que Ele venha fazer o novo. Como eu não sei, não tenho a mínima ideia, não sei. Mas eu estou aberto ao que Deus quer fazer. O que vai acontecer também não sei. Só tenho uma certeza, que eu quero o vinho novo de Deus. E estou aberto a ser uma estrutura nova para Deus. Eu tenho já caminhado nesse sentido. Mas eu percebi que o encaixe das agendas de Deus está apontando justamente para isso nesse tempo. Ele tem falado comigo e essa semana ele me acordou de madrugada, 4 horas da manhã, vem para a sala para a gente conversar. Aí acordo, vou para a sala, pego minha Bíblia, pego meu caderno de meditação e vou lá conversar com Deus. E aí ele tem um papo comigo que vira e mexe, ele tem em momentos pontuais da trajetória, existem umas conversas bem específicas com Deus que ele tem comigo. Eu vinha numa pegada de oração, falando, Senhor, eu quero ter aquela conversa. Aquela conversa que é diferente, que o Senhor dá uma clareza, que o Senhor vem e aponta alguns caminhos. E eu não vinha tendo resposta. Um dia ele me chama de madrugada para essa semana. E aí aconteceu. E ele falou para mim, me situou no tempo e no espaço, dizendo algumas coisas que vão acontecer. De tempo em tempo Deus faz isso. Ele falou que ia acontecer comigo e com a gente algumas coisas que estão acontecendo na caminhada, que eu já comecei a perceber. Isso me trouxe muita alegria e também traz responsabilidade, porque nós precisamos nos preparar para aquilo que está por vir. E isso abrange várias áreas da nossa vida pessoal e da nossa vida como família também, IBG. E isso é muito bom. Mas tem aqui, gente, um processo. Eu quero focar nesse processo. Como viver os planos de Deus? Já entendemos aonde queremos chegar, que devemos prosseguir para o alvo. Ok. Em todas as áreas da nossa vida, mas como isso acontece? Como que é o processo de viver o novo de Deus? E aí Paulo, então, explica no versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Tem aqui 2 pontos. Se desvencilhar da sua estrutura atual é o primeiro passo do processo. Você se desvencilhar, se abrir nos pensamentos que você tem hoje. Porque você acabou de ver que os pensamentos de Deus são maiores que os teus. Você acha que você vai chegar em algum lugar? E eu quero dizer para você que você hoje, essa noite, tem a oportunidade de não chegar em algum lugar, mas chegar no lugar que Deus tem projetado para você. Eu nunca imaginei estar aqui hoje, por exemplo.
Chegou um tempo na minha vida, eu era empresário, tinha negócio na área da saúde, clínica de exercício, academia, e aí então começamos a sentir de Deus um momento de vender a casa que nós morávamos lá no Garcia, e colocamos para vender e começamos a orar para onde nós iríamos morar. Tínhamos alguns critérios, e aí, para resumir a história, de uma maneira não intencional nossa, aparece uma possibilidade, uma alternativa de virmos morar no Bela Vista, aqui em Gaspar. Lembre-se, não era nem pastor ainda, era um dos líderes da igreja lá em Blumenau, não existia igreja em Gaspar. Já havia sido tentado abrir igreja aqui em Gaspar por 3 vezes e a coisa não andou. E aí, então, Deus nos direciona, desperta um desejo no coração da minha esposa de nós morarmos no Bela Vista, onde nós passávamos para pegar uma irmã para levarmos para uma célula que nós estávamos começando a ajudar aqui em Gaspar. E aí, então, orando para a questão da mudança da residência, sentimos de Deus, depois de algum tempo orando, que era ali no Bela Vista. Mas nunca imaginei que eu ia ser pastor em Gaspar. Mas já estava nos planos de Deus. E aí eu piso no território em Gaspar. Compramos aquela casa. Compramos aquela casa em março. Deus foi movendo a agenda dele, foi construindo as coisas. E aí, abre-se então a base em Gaspar, em outubro de 2012. E eu nunca pensei em ser pastor em Gaspar. Meus pensamentos eram outros. Hoje, passado o tempo, eu percebo que Deus vinha construindo algumas coisas que eu não entendia. Exatamente isso. Os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores que os nossos, são mais altos. E depois, com o tempo, fui percebendo o que Deus queria fazer. Por que era eu e não outras pessoas, outros pastores que haviam começado o ministério aqui? Tem algumas coisas específicas. É um perfil específico. Por que quando nós recebemos a autonomia, éramos igreja filha, e aí então passamos a ser uma igreja autônoma, enviado para a nossa igreja mãe? Por que Deus quis alinhar essa igreja a ser de um jeito? Uma identidade própria, uma forma de ser própria, porque existe uma missão aqui nessa cidade. O mundo espiritual aqui é diferente da nossa cidade original. Aqui a geografia é diferente, as pessoas são diferentes. Deus tem pensamentos, caminhos mais altos. Então, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei estar nessa situação que estou aqui hoje. Mas estou vivendo intensamente os planos de Deus. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso é muito bom. Agora, se você perguntar para mim, você planejou isso, projetou? Eu vou falar para você, nunca. E na verdade nem queria. Eu queria outras coisas. Você perguntar, você sonhou isso? Não. Mas você está feliz? Muito. Por quê? Porque eu estou vivendo intensamente os planos de Deus. Olha só que coisa louca. Então, o melhor lugar para estar é nos planos de Deus. E é totalmente diferente. Nunca pensei em vir me estabelecer em Gaspar, morei no Bela Vista para poder estar Blumenau e tudo mais. E um dia pensei, quem sabe num dia eu vou para um outro lugar, com uma outra estrutura, um outro perfil totalmente diferente do que eu vivo hoje. Porque hoje meus pensamentos eram inferiores ao que Deus tinha. Então, a primeira coisa é nós estarmos abertos e irmos nos desvencilhando de pensamentos que nos travam. E para prosseguirmos o alvo certo, tem algumas coisas do passado que às vezes nos travam. Tem traumas, tem pensamentos, tem vozes do passado que ficam ali falando, nos limitando. Tem estrutura familiar que nos prendemos, porque até o momento trouxe uma base, mas para vivermos os planos e os sonhos de Deus, nós precisamos estar abertos a nos desvencilhar daquilo que hoje parece ser bom, talvez até seja, mas não vai nos levar a viver intensamente os planos de Deus. E eu vou dar alguns exemplos para você aqui, fundamentado na palavra de Deus. Tem também traumas do passado, né? Tem situações que nos marcam. E muitas vezes nós ficamos freados por causa disso. Tem pessoas do passado também que estamos ligados e que nos freiam. Pessoas até boas.
mas sem essa motivação acabam mesmo sendo freios para o nosso alavancar, para o nosso fluir. Vai escutando essa palavra aí, que essa palavra é para muitas pessoas aqui. Tem coisas do passado como ressentimentos. Ressentimentos prendem as pessoas no passado. Se as coisas do passado, pega essa aí. Tem coisas do passado que prendem a gente. Se as coisas do passado povoarem o teu presente, elas vão limitar o teu futuro nos planos de Deus. Se você estiver freado por áreas do passado e essas áreas estiverem exercendo influência no teu presente, elas vão impedir de você viver os planos de Deus no futuro. Porque o vinho novo virá em odres novos, numa estrutura nova. E os pensamentos e planos de Deus são mais altos do que os teus pensamentos. Se os teus pensamentos, os teus caminhos forem guiados pelo passado, você não vai viver o futuro que Deus tem para você. Você precisa, no teu presente, fazer o que Paulo está dizendo. Se esquecer das coisas que para trás ficaram. Para o quê? Avançar para as que estão adiante. O que está adiante é o novo de Deus. Amém? Então se abra a essa possibilidade. E avançar para as que estão adiante. Através de uma nova identidade. E eu vou aqui citar alguns exemplos bíblicos para fundamentar bem. E eu quero orar por você, porque eu sei que nessa noite aqui tem pessoas que precisam quebrar algumas influências do passado. É profissional, é ministerial, é espiritual, é familiar, ressentimentos, medos, pensamentos que estão encaixotados. Como é que você vai romper financeiramente, por exemplo? Se você não se abrir ao novo de Deus, como é que você vai viver o melhor que Ele tem para a sua vida? Existe um processo de desconstrução e reconstrução que Deus quer fazer em você. Diga, desconstrução é o que Deus quer fazer. Fala? É o que Deus quer fazer na minha vida. Faça essa oração agora assim, repita assim. Em nome de Jesus, eu declaro que eu estou disposto a ser desconstruído para ser reconstruído pela mão de Deus. Amém? Vamos aprender como? Abraão recebeu uma palavra de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Ele fez isso. Ele imprimiu uma força brutal para se desvencilhar de toda influência e estrutura familiar para poder viver o novo de Deus. Não deve ter sido fácil. Eu vivi isso também, não é fácil não. Mas quando a gente imprime confiança, fé, aí a gente abre possibilidades de viver o novo de Deus. Mas, não sei se você sabe, Abraão fez uma coisa errada. Ele deu um vacilo. Ele levou Ló com ele. Compartilhei isso aqui nas semanas da Quinta da Transformação, rumo às promessas de Deus. Abraão levou Ló, seu sobrinho. Não era para levar, não. E deu um monte de problema. Você sabe o que isso deu no final? Arranjou problema para Abraão, teve que ir lá ainda ajudar o sobrinho lá a não morrer. Sabe o que deu no final depois? Abraão, ele tinha uma chamada de Deus para ser o pai da fé. No começo ele não tinha a mínima noção do que Deus ia fazer, porque os planos de Deus são mais altos. Você sabe que de Ló surge um povo amonita e moabita que perturbaram Israel até por muito tempo. Então, um monte de coisa complicada que aconteceu por causa de um erro. Mesmo obedecendo a jornada de Deus, mesmo obedecendo a chamada de Deus, nós cometemos erros, sim ou não? Cometemos equívocos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, os teus erros, os teus equívocos não removem a promessa. Amém? Está sempre em tempo de consertar. Abraão, ele se desvencilhou de tudo, mas nos melhores sonhos de Abraão, ele nunca imaginou que ia ser o pai da fé. O pai das 3 maiores religiões do mundo. Cristianismo, islamismo e judaísmo.
Eu fico imaginando, José, ele estava lá, o irmãozinho mais novo, recebe um sonho, uma visão de Deus, sofre traumas profundíssimos, ele é lançado numa cisterna, se machuca todo, os irmãos lançaram ele, estavam com a intenção de matá-lo, ele é vendido como escravo, e tudo isso depois de contar a visão para sua família. Sabe o que a visão dizia? Você que conhece sabe. Falava dele estar governando sobre a sua família, inclusive seus pais, seus irmãos, seus pais. E aquilo foi um insulto para os seus irmãos. E aquilo deixou a coisa meio em stand-by para o seu pai. O pai só guardando no coração. Enfim, João então começa uma trajetória que parece ser de derrota. José. Começa uma trajetória que parece ser de derrota, porque começa a dar tudo para trás, olhando humanamente. Mas hoje a gente sabe que aquilo tudo que parecia que estava andando para trás, aquilo que parecia derrota, aquelas dores que ele sentiu na cisterna, aquele momento que ele foi vendido como escravo, aquele momento que ele estava fazendo a coisa certa, estava lá linkado com Deus, fazendo a coisa certa. A mulher tenta se deitar com ele, ele nega, ele não quer pecar contra Deus, ele faz a coisa certa e é preso. E imagina que não deve ser preso de qualquer jeito, não é ganhando carinho para ser preso. Mas ele estava todo o tempo concentrado nos planos de Deus que eram maiores do que o dele. Aí quando surge a primeira oportunidade, ele vai lá e revela um sonho. Quando surge a segunda oportunidade, que era o do faraó, ele também revela o sonho, sempre aponta para Deus. Eu percebo em José a visão do prêmio chamado celestial, prosseguindo para o alvo. Ele tinha um alvo. Ele era excelente em tudo que ele fazia. Ele não se deixou levar pelo desânimo. Poxa, ganhei uma visão e agora está dando tudo errado. Não. Ele se mantinha sempre fazendo algo que Abraão também fez. E eu vou deixar isso para o final, igual a série da Netflix. O que ele fez? Qual é o padrão? O que eu e você devemos fazer para alcançar o plano de Deus? Vai entendendo aí. José dá uma resposta, Abraão deu uma resposta. A mesma resposta que Moisés também deu quando recebe uma chamada de Deus, mas eu vou libertar Israel? Aí ele vai lá, liberta Israel, de um jeito que ele nem imaginava. E passa a ser o libertador de todo o povo. Abraão recebeu apenas uma chamada e hoje é o pai da fé. Nunca imaginou que os sonhos de Deus, os planos de Deus eram com aquela amplitude. José achava que ia governar sobre os pais e sobre os irmãos, governou sobre a terra inteira naquela época. Moisés foi libertador e o nome dele é falado até hoje. Ele é um patriarca na fé. A mesma resposta Esther deu. Quem conhece a história de Esther? Uma hebreia. Ela foi tomada pelo rei e ela passa a ser rainha. Eu fico imaginando, ela era bonita, né? Eu fico imaginando, já alcançou um nível top, sim ou não? Talvez ela pensou assim, eu fui a escolhida, estou aqui, sou a rainha. Já alcancei o plano de Deus para a minha vida, só que não. Muitas vezes a gente acha que alcançou já o plano de Deus para a nossa vida, só que Deus tinha algo a fazer, e o que marcou a história de Esther não foi ela ser rainha. O que marcou a história de Esther foi que você está sentado aí por causa dela. Você sabia disso? Você sabia que você está sentado aí por causa dela? Aconteceu um certo momento que ela foi um instrumento de Deus para salvar todo o povo judeu. Do povo judeu vem Jesus. De Jesus vem cada um de nós aqui reunidos para falar dele. Mas ela se arriscou. Ela passou por crises na sua alma. Quem é que não passa crise na alma aqui? Talvez você esteja passando hoje algumas crises. Ela passou por pressões profundas. Quem não passa por pressões? Mas a forma de responder a essas situações é que muda tudo, que nos leva a viver os planos de Deus. Ela se arriscou.
em ir diante do rei sem ser chamada, poderia ser condenada à morte. Aciona todo o povo dela para interceder e vai e faz o que tem que fazer. E ela passa a ser, então, uma protetora, uma salvadora, tipo uma salvadora do povo judeu. E isso marca a história dela. Então, o plano de Deus para a vida dela não se resumia a ela ser rainha. Era apenas uma ferramenta. Para quê? Para, num certo ponto da história, ela ser um instrumento para manter o plano de Deus em toda a eternidade, em toda a história. E por causa da ação dela também nós estamos aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente não tem noção do que Deus quer fazer através da nossa vida. Eu estava ontem na conferência, anteontem numa conferência ministrando em Brusque, e eu estava falando lá, pastor Abel, pastor da igreja linda lá em Brusque, ele estava contando a trajetória como ele veio parar em Brusque. Foi por outros motivos, Deus foi conduzindo ele. Ele nunca sonhou em estar acontecendo daquele jeito. E está lá uma igreja frutífera. Mas eu lembro de um rapaz, porque às vezes a gente fala de pastor, parece que o plano é esse, mas vamos falar de pessoas que vivem em outras situações. Existe um rapaz que hoje ele é líder de célula numa igreja em Irajá, Rio de Janeiro, que ele, talvez um dia você vai conhecer. Eu espero que sim, porque eu já falei dele muitas e muitas vezes, eu não canso de falar. É um amigo meu, chamado Silvério. Ele é pai na fé de vocês. Porque quando eu tinha 16, 17, 18 anos, ele insistia em falar de Jesus para mim e dava exemplo com a vida dele. E ele tomava só toco. Eu rebatia ele direto. E ele dava exemplo. E ele falava de Jesus. Me chamou para uma reunião, tipo um grupo de crescimento. Aí eu decidi, vou lá. Ele me enche tanto saco que eu vou lá. Eu era de uma outra religião. Eu fui lá naquela reunião, aquilo mexeu no meu... Eu achei eles lendo a Bíblia, aquelas músicas de Deus e tudo mais. Algo aconteceu aqui dentro, mas eu não dei o braço a torcer. Depois as nossas vidas tomaram rumos diferentes. Pouco tempo depois eu aceitei Jesus. Ele e o Vanderlei, os dois, sempre foram referenciais para mim de uma pessoa cristã. Porque eu via, tinha seus erros também, tinha suas limitações. E um dia eu encontrei o Silvério, depois de anos depois, e falei para ele, rapaz, eu sabia que muitas pessoas foram fortalecidas na fé, encontraram Jesus, ou tiveram a sua vida transformada por causa de você? Mano, hoje eu estou pastoreando uma igreja aqui em Gaspar, com centenas de pessoas. E isso aconteceu por causa da tua vida, do teu testemunho e do teu empenho lá atrás. Quer saber outra, Silvério? Eu falei de Jesus para um outro colega meu no outro clube que eu joguei. Eu que fiz a ponte entre ele e a esposa dele. Eu que apresentei a que veio ser futura esposa dele, que é pastora com ele numa igreja lá em Marília. É pastor de 3 igrejas lá. Centenas de pessoas. Você é pai na fé daquelas pessoas. Ele é um líder de célula lá em Irajá. Não é pastor, não é nada. Ele é pai, é teu tataravô na fé. A gente não tem noção da ação de Deus através da nossa vida. Possivelmente você vai chegar no céu e vai encontrar muitas pessoas falando, obrigado pela tua vida, você nunca viu. Muito obrigado, porque através da sua vida, indiretamente eu estou aqui. E trouxe a minha família comigo. Para esse prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. A gente não tem noção. E eu termino falando sobre a vida de Raabe, que é uma prostituta. Uma prostituta cananeia. Uma mulher de um povo que era desprezível. Um povo idólatra e violento. Josué envia espias para poder ver a terra. E essa mulher, uma prostituta cananeia, ela recebe os espias na sua casa.
Ela protege ele deles serem pegos e assassinados. Sabe por que ela fez isso? Porque ela acreditava na promessa que havia sobre Israel. Você pode ir lá ver nos capítulos primeiros ali de Josué. Ela confiava naquela promessa. Ela tinha temor a Deus. Sabe o que aconteceu com ela? Toda a cidade de Jericó foi destruída e ela foi resguardada. E lá em Josué 6 fala que ela foi recolhida e até os dias de hoje a descendência de Raabe anda entre os israelitas. Você quer saber mais uma que aconteceu com Raabe? Ela é tua ascendente na fé. Ela era tataravó de Davi. A mulher cananeia, prostituta, temeu a Deus, foi recolhida ao povo, certamente teve uma vida transformada. Viveu como uma hebreia. E você vê em Tiago, você vê em Hebreus, citações sobre essa mulher que era uma ninguém, que tinha um histórico de vida que talvez ela quisesse esquecer, que carregava com ela traumas, ressentimentos, mas que deu a mesma resposta que Abraão, José, Davi e Esther deram. E eu quero terminar com essa resposta. Sabe qual é a resposta? Uma resposta de confiança em Deus. É uma confiança de verdade, uma convicção de falar para Deus: Senhor, eu estou disposto a me esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir para as que estão adiante. Eu estou disposta a ser um odre novo, para que venha o vinho novo. Eu estou disposto a entregar minha vida a Jesus por completo. E talvez você pense como Esther, era a rainha, estava vivendo o top, mas os planos de Deus, os caminhos de Deus são muito mais altos que os teus. Talvez você possa pensar como Abraão não pensou. Você possa estar no lugar de Abraão falando: poxa, eu sou rico, eu tenho terra, eu tenho tudo. Aí Deus te aponta para um novo caminho que ele não sabe qual é. Mas a mesma resposta que Abraão deu, você deve dar, uma resposta de confiança. E diz a palavra de Deus que isso foi imputado com justiça, porque Abraão creu. Foi para o desconhecido. Eu vou falar para vocês, ir em direção ao desconhecido, debaixo da presença de Deus, é a melhor decisão que nós podemos tomar. Se desvencilhar do passado é estar disposto a ser curado dos traumas. Se desvencilhar do passado é estar disposto a ser quebrado na sua forma de pensar para que Deus possa ampliar essa tua estrutura. Isso é na área ministerial, é na área financeira, é na área profissional, é na área familiar, é na área conjugal. Talvez você que é solteiro, solteira, tenha um projeto, tenha um pensamento de como vai ser a pessoa que vai casar com você. Só que eu quero dizer, se abra a possibilidade que você ainda não está vendo. A resposta que você precisa dar é uma resposta de confiança, dizendo: Senhor, eu não quero mais carregar os traumas do passado. Eu não quero carregar Ló comigo mais. Quando Ló toma a direção dele, Abraão toma a direção dele, aí o sobrenatural acontece logo em seguida. Quando Abraão, quando Davi, quando José, quando Moisés, quando Esther, quando Raabe deram a mesma resposta de fé, de convicção e confiança, aí Deus entrou com o sobrenatural. Porque é assim que funciona a vida nos planos de Deus. Nós damos o primeiro passo de convicção, de confiança. Aí o mover espiritual, o mover sobrenatural de Deus vem do céu para a terra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que dizem que creem precisam realmente crer que Ele existe, crer que Ele recompensa aqueles que confiam no seu agir.
Isso é fé. A fé é dizer, Senhor, eu estou disposto a me desvencilhar dos ressentimentos que eu trouxe até agora. Eu estou disposto a calar as vozes que ficam me prendendo e falando, olha, é para você ser igual a tua família é. Essa resposta de convicção que você precisa dar tem a ver com se esquecer das coisas que ficaram para trás e decidir ser construído de forma diferente que você pensa que é hoje. Você traz padrões da tua família. Você traz padrões da tua história. Está se segurando naquilo que tem sido bom até agora? É claro que aqui eu não estou falando de você abandonar a tua família. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de você se desligar emocionalmente. É claro que você vai continuar amando a família, você vai continuar abençoando, você vai continuar sendo um excelente filho, pai, mãe e coisa nada. Mas o que eu estou dizendo aqui é de você espiritualmente e também mentalmente você se abrir ao novo que Deus tem, porque com certeza os limites de entendimento, de percepção que Deus tem para você são maiores do que você aprendeu até agora. Nós vimos isso na palavra. Então, se você se mantiver limitado ao que você aprendeu até agora, pode ser muita coisa boa, muito legal, beleza, mas o mais de Deus, o melhor de Deus, exatamente os planos de Deus para a sua vida não vão ser experimentados. Então, você precisa se abrir a esse novo, para que cada plano, em cada área, possa ser direcionado por ele, mas você precisa estar aberto, porque você vai precisar dar uma resposta de fé. E se você der resposta de fé, você vai experimentar o sobrenatural da presença de Deus, do agir de Deus. Só que a gente fica travado na nossa forma de ver o dinheiro, na nossa forma de olhar o ministério, na nossa forma de agir dentro de casa, como pessoa. É preciso uma decisão de ser diferente, de ser um marido diferente de verdade, de ser uma esposa diferente de verdade, ser uma pessoa diferente, uma mentalidade diferente, abrir a cabeça, ir para outro nível, para Deus começar a entrar. É uma resposta de fé. Você está aqui nesse lugar, nessa noite, porque Deus quer te levar a viver intensamente os planos dele. E eu sei que tem várias pessoas aqui que estão entendendo essa mensagem e vão dar essa resposta agora. É exatamente sobre essas pessoas que eu quero orar. Eu quero selar isso na terra e no céu. Quem está disposto a viver os planos de Deus, agora estão entendendo que precisam entregar completamente sua vida para Jesus, entender que existe um prêmio celestial, prosseguir para o alvo. Esse alvo ele é além do que você pode pensar ou imaginar, mas Deus tem o melhor para você. E o processo é ir se esquecendo das coisas que para trás ficaram, deixar o passado para trás, porque se você carrega o passado com você, no presente, ele impede de você viver o futuro que Deus tem. Então você está decidido em confiar no Senhor. Senhor, eu não sei para onde o Senhor quer me levar, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu confio em Ti. E eu vou buscar no Senhor. E eu quero viver intensamente os Teus planos. Todo ressentimento eu vou deixar para trás. Toda mágoa. Deus vai trazer cura nesse exato momento, porque tem feridas que estão abertas na alma de algumas pessoas. E está na hora dessa ferida fechar. Virar só uma cicatriz de lembrança de vitória e ser um instrumento de testemunhos vivos no futuro para abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Fique de pé. Chama o pessoal da música. Porque agora